Oi, 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 primeiro ano, e aí, como é que vocês estão? Eu já estou me sentindo artista. Daqui uns dias nós vamos poder fazer uma edição dos erros de gravação, os bastidores aqui da gravação para vocês verem. Bom, começamos nossa aula de hoje nossa aula 4, tá? Do livro 2, capítulo 7. Então, a nossa quarta aula de gramática, livro 2, capítulo 7. Peguem os seus livros aí para acompanhar o professor, né? Como eu sempre digo, faz de conta que a gente tá juntinho aqui. Vocês daí, eu daqui, sala de aula normal. Pega o livro para vocês acompanharem. Vamos lembrar que com esta aula de hoje, nós estamos terminando o livro 2. É o último capítulo do livro 2. Por isso que quem já bateu o olhinho ali do lado, né? Nas tarefinhas, meu Deus, como é esse monte de tarefa? Não, é porque é final de livro. Então vocês têm aí, ó, livro 2, capítulo 7, as atividades de sala, as atividades propostas. Tem uma atividade do Agora é com Você, aí no livro mesmo, que eu vou falar daqui a pouco, mais no finalzinho sobre ela, e a parte do Enem, que vocês sabem que no final do livro, né, tem sempre aquela parte Enem vestibulares. Sempre lembrando, atividades discursivas no caderno, sempre. Então, agora é com você, vocês vão responder no caderno. E caso tenha alguma atividade discursiva lá nas propostas de sala, só anotar a página, número e resposta, certo? Vamos lembrar aí que nós temos bastante tarefa, hein? Lá do começo, desde quando começamos o recesso, bastante que eu digo no sentido dos dias todos que nós estamos aqui, né, online. Hoje, por exemplo, vocês têm 2 aulas de gramática. Vocês assistem o vídeo, prestem atenção, né? Vai usar esse vídeo durante os exercícios, né? É bom isso, né? Volta, olha, mas são 2 aulas para quê? Assistir a aula em vídeo, prestar atenção. Se tiver dúvida, vocês sabem como entrar em contato comigo para tirar dúvida. E aí, o resto do tempo, fazer os exercícios e as tarefas, né? Vocês vejam que não é muito exagero não, né? É certinho, 2 aulas, tarefinha, é só se organizar. Se organizar para não deixar as coisas acumularem demais. Para quando o professor for dar o vistinho, né? Tá todo mundo com tudo feito. E as tarefas online, sempre lembrando, capítulo explicado, feito, vocês já podem partir para a tarefa online. Essa eu estou acompanhando, né, e vendo quem é que está fazendo. Vocês sabem que aparece lá, né? Certinho. Então vamos para a aula de hoje. Nossa aula é sobre verbos e nomes, palavras. Vamos lembrar que no capítulo 5 e no capítulo 6, nós falamos sobre estrutura e formação de palavra. Raiz, radical, prefixo, sufixo, derivação imprópria, derivação prefixal, enfim, a estrutura que uma palavra tem. Nós vamos entrar agora, né, no campo da análise morfológica e da análise de função. E antes de entrar nesse campo propriamente dito, vamos lembrar de 3 coisas que estão aqui, bem em cima, vocês podem olhar até aqui, que são significado mesmo. Para vocês se lembrarem aí, né, não confundirem as coisas. Primeiro é o semântico. Semântico, semântica. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de quê? Significado, sentido. Se eu falo aqui óculos, a semântica desta palavra é o significado, aquele que a gente tem no dicionário, o significado que meu óculos adquire quando eu insiro ele em um texto. Né? A nossa próxima aula de interpretação vai ser até sobre isso, porque o meu óculos ele tem um sentido literal, só que dependendo de como eu uso o óculos no meu texto, no meu poema, na minha letra de música, ele vai adquirir um sentido novo, um sentido figurado. Isso é semântica. Quando nós falamos sintático, sintática, sintaxe com X, nós estamos falando da função. O que é função? É a função que a palavra desempenha na frase, na oração, no período. É aquele estudo que você faz de sujeito, predicado, as 2 primeiras grandes funções, sujeito e predicado. É aquele estudo que você faz aí nos desdobramentos do sujeito e do predicado. Adjuntos,
objetos, complementos, até chegar no estudo do período composto por coordenação, por subordinação. Tudo isso faz parte do sintático, né, da sintaxe. E a flexão. O que é a flexão? Quando a gente fala flexão, é um exercício, né? Paga 1, paga 2, deita aí. Não é isso, não é essa flexão. Olha aí o sentido que eu acabei de falar agora, da semântica, né? Flexão, exercício, a flexão aqui. O que é a flexão na língua portuguesa? São as modificações que você faz na palavra quando elas se fazem necessárias. Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Quando se trata de verbo, tempo, modo, pessoa. Isso são flexões, o grau da palavra, se é aumentativo, se é diminutivo. Isso são flexões, mudanças que você faz quando é necessário, de acordo com o seu texto. Então, o que nós temos aqui? Vamos lembrar. Semântica, semântico, significado, sentido. Sintático, sintática, função desempenhada pela palavra. E flexão, as modificações que ocorrem quando esta palavra é inserida dentro de um texto, de gênero, de número, de tempo e de modo, certo? Lembrado isso, calibrou aí a memória, vamos agora exatamente para as classes de palavras. Olha aqui, eu coloquei aqui para vocês, no livro de vocês, aí na página 24, vocês têm elas em bloco. E aqui eu fiz um esqueminha para vocês baterem o olho e entenderem bem rápido. Nós temos 10 classes de palavras. As palavras da nossa língua dividem-se em 10 classes diferentes. Isso se chama morfologia. É o estudo das classes de palavras e da estrutura delas, né, e das coisas associadas a isso. Então, o que você tem como classe? São 10 classes de palavras. É aí, nessas classes, que nós temos nomes, substantivos e adjetivos, né? Pronomes, verbos e as classes conectoras. Então, vamos ver aqui. O que o professor fez assim? Vocês veem que o substantivo e o verbo estão em destaque, em vermelho, né? Parecido que eles estão aí. Por quê? Eu costumo fazer uma brincadeira. O substantivo e o verbo são o nosso coração e o nosso fígado. Por quê? Apesar do cérebro ser, sim, o órgão mais importante do nosso corpo, óbvio, né? Sem cérebro não dá, mas sem coração e sem fígado ninguém vive, principalmente sem fígado, né? Os bebões aí da área, ó, sem fígado não tem jeito. Por que eu falo isso? Se nós sem substantivo e sem verbo, não existe pensamento em língua portuguesa. Não há como você estruturar um pensamento, uma ideia, um raciocínio, por mais simples que ele seja, se você não tiver um substantivo e um verbo. Vocês que já devem ter passado aí pelas vanguardas europeias, né, em literatura e até em artes. Ano passado vocês estudaram vanguardas em arte. Tinha uma vanguarda europeia que se chamava futurismo. O futurismo era um pensamento literário que pregava a economia linguística. O que é economia linguística? Para eles, nenhuma dessas classes de palavra aqui, excetuando substantivo e verbo, eram necessários. Para eles, substantivos e verbo eram o que era necessário para você expressar o seu pensamento. Igual criancinha, quem tem irmão pequenininho, um parente, priminha aí, que está aprendendo a falar, eu acho que já viu isso. Como que as crianças falam quando elas começam a aprender? Elas usam exatamente substantivos e verbos, que é água, que é mamãe, que é por que eles falam isso? Eles ainda não têm repertório, né, para estruturar uma frase. Então eles vão no básico, substantivos e verbos. Então é como se fosse o nosso coração e o nosso fígado. Sem essas duas classes de palavra, não existe pensamento, não existe lógica, não existe raciocínio. Na nossa língua portuguesa, que se estrutura em cima dessas duas coisas. Agora, por que o professor colocou essas setinhas aqui e umas coisas separadas? Porque existem classes de palavras que são ligadas ao substantivo.
Sem substantivo, essas aqui não existem. Elas existem para o substantivo. E aí cada uma com uma função diferente. Adjetivos, numerais e artigos, elas existem em torno do substantivo. Assim, o substantivo é o Sol e o substantivo, o numeral e o artigo está aqui, ó, igual os planetas do sistema solar. Eles orbitam em torno do substantivo. Sem o substantivo não há razão para adjetivos, que são qualidades, existirem, para numerais existirem e para artigos existirem. Então por isso que eles estão aqui, ó, grudadinho no substantivo, porque eles orbitam em torno dele. Por que o pronome está aqui, bem no meio da espinha, né? Coração, fígado, espinha. Por que o pronome está aqui? Porque o pronome, ele tanto serve para o substantivo quanto para o verbo. Como que o pronome serve para o verbo? Acompanhando o verbo. Quando você coloca desde o pronome pessoal, indefinido, eu, tu, ele, é meu, minha, é todos, alguém, ninguém, ele está ali juntinho com o verbo, acompanhando como substituto do substantivo. Por isso que ele serve para os dois. Vocês vão ver aqui no exemplo do sintagmas na hora que eu falar isso direitinho. Mas você pode substituir todo mundo por eles. Então ele está substituindo o substantivo. Você pode substituir o seu nome pelo eu. Você está substituindo o substantivo. Então o pronome ele serve para o substantivo. Daí que ele chama o pronome substantivo. E quando que ele serve para o verbo? Quando ele é acompanhante do verbo. Principalmente pronomes oblíquos, né? Vão servir para objetos. Então o pronome ele serve para os dois, né? Existe um triângulo amoroso aqui entre substantivos, pronomes e verbos, né? Uma bagunça, mas uma bagunça organizada. Cada um com seu papel. Igual casamento de árabe, lembra? No islamismo, segundo a religião islâmica, o homem pode ter mais de uma esposa, desde que ele a sustente, viu, gurizada? Vai animar não, viu? Você ter mais uma mulher no islamismo, tem que aguentar sustentar as duas igualzinho, senão, ó, você cai na porrada. Não é anarquia não, viu? Sai por aí casando de qualquer jeito. Não, há o trem organizado, igual aqui. Por que o professor colocou essas três aqui do lado? Advérbios, conjunções e preposições. As outras três classes. Porque essas três, principalmente preposições e conjunções, elas são conectoras, elos. Elas são usadas para ligar palavras e para ligar ideias, frases. Então ela transita no meio disso tudo aqui. Substantivos, verbos, pronomes, a função delas é ligar, conectar. E o advérbio, como é uma circunstância, modo, negação, tempo, lugar, ele serve para tudo. Um advérbio você pode colocar em qualquer lugar dentro da sua frase, dentro do seu período. Ele não vai interferir no significado, justamente porque ele é uma circunstância. E aí vamos lembrar uma regra de pontuação que todo mundo esquece: advérbios devem ser sempre separados por vírgulas. Quando você for fazer uma redação para o seu Enem, lembra disso. Ah, mas pode ser que eles não considerem eu. Pode ser, mas a regra é clara. Lembra? A regra pode, Arnaldo, não pode. A regra é clara. Advérbios e adjuntos adverbiais devem ser sempre separados por vírgulas. Não importa se eles estão no começo, no meio ou no fim da frase. Hoje eu estou bem. Hoje, vírgula. Eu estou bem, vírgula, hoje. Eu, vírgula, hoje, vírgula, estou bem. Então vocês veem que ele não importa onde você coloque, ele não interfere no sentido, mas existe essa regra. Por isso elas estão aqui. Vocês veem que não tem setinha para eles. Por quê? Porque eles transitam no todo. E aí eu coloquei a última, mas não menos importante, interjeição. A interjeição, ela é uma expressão do sentimento. Interjeição, ela é tão cheia de si mesma, que a interjeição não precisa de nenhum desses aqui não. A interjeição, ela é ela e pronto.
Entendeu? Não que ela não, por exemplo, você faz interjeição com substantivo, com verbo, mas ela como funciona não precisa de mais nada. Você fala, meu Deus do céu, ponto de exclamação. Isso é uma interjeição. Interjeição é usada para expressar surpresa, admiração, medo, espanto, sempre separada da frase por vírgulas ou pontos de exclamação. Sempre. Né, dependendo da intensidade que você quer dar na interjeição, né? De um ai, aí você pontua lá, né, de acordo com o que você quer. Interjeições são desde um oi, um ai, um ei, até uma frase. Valha-me Deus. Ó, você tem verbo, pronome, substantivo, mas é uma interjeição. E a interjeição, como eu falei, ela é tão cheia de si que ela não entra em nenhuma função. Ela não é sujeito, ela não é predicado. Interjeição é interjeição. Você separa ela ali, né, no corpo da frase. Ela é uma interjeição ou uma locução interjetiva. Por isso ela está aqui, né? Aqui mais do ladinho, porque ela serve a qualquer texto, mas ela não precisa de ninguém. Ela se basta, né? Ela é top das tops. E o verbo que está aqui, como eu disse, só lembrando, nós ainda vamos falar muito em verbo, mas só lembrando, o verbo é aquilo que exprime uma ação, um fenômeno, um estado natural, um sentimento, quando é um verbo de ligação, um estado, né? O ser, o estar, o permanecer. Então o verbo é que faz essa união. Por isso eu disse, como é que você vai estabelecer um raciocínio? Pensa, sem substantivo e sem verbo. Substantivo é nome. Então, sem nome das coisas, uma coisa simples, igual eu falei, uma criança que fala que é água, pensa em como você falaria quero água, sem a água e sem o quero. Pensa, se daria para você estabelecer um raciocínio simples e completo. Você quer água, só que você não pode falar nem água e nem quero. E aí? Outro verbo parecido, né? O desejo, não. Você não pode usar nem verbo nem substantivo. Só de tirar a água já ia dar problema. Você ia ficar querendo, mas ninguém ia saber o que. Então, são as classes mais importantes, mas todas elas se unem dentro do mesmo propósito, que é dar sentido. Esse sentido só é possível quando a minha função é respeitada, de sujeito e de predicado. Está vendo como tudo, na verdade, é uma coisa só? Bom, falamos das classes de palavras, certo? Já falamos das classes, agora a gente vem para cá. Isso é muito importante. É uma coisa bem simples, mas prestem bem atenção. Por isso que eu escrevi aqui, vocês marquem aí, no livro de vocês. As palavras, elas têm um sistema aberto e um sistema fechado. O que é um sistema aberto? É um número ilimitado de palavras. Quando você faz palavras derivadas, quando ela tem flexões, por isso que eu coloquei aqui palavra variável, mas não é só isso. Se vocês olharem no livro de vocês, lá no quadro de classes de palavras, vocês vão ver que as palavras invariáveis são advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Termos invariáveis. O que é invariável? Não tem masculino, feminino. Por exemplo, o advérbio sim, ele não varia. Você não tem feminino de sim, nem plural de sim. É invariável. Preposição. Você pega lá sobre, não vai variar, não tem feminino nem masculino e não tem número, né? Lá sobres, não existe. Isso é palavra invariável. Os advérbios, existe uma discussão, porque advérbio, pela regra, é invariável. Só que aí nós temos os advérbios terminados em mente, que são derivados de substantivos, de nomes, ou derivados de adjetivos. Aí eles vão entrar aqui. O advérbio mente vai entrar no sistema aberto, por quê? Porque se você tem infelizmente, que é um advérbio, mas ele já deriva de uma palavra que é infeliz. Se você tem mentalmente, que é outro advérbio, você tem derivado de mental. Aí vamos lembrar de uma coisa. A maioria dos advérbios terminados em mente, a maioria, tá? Vamos colocar aí 95%. São advérbios de modo. Infelizmente, tranquilamente, calmamente. Por isso tem até aquele exercício. Transforme adjetivos em advérbios. Calma, calmamente.
tranquilo, tranquilamente, ingênuo, ingenuamente. Mas tem aqueles advérbios que terminam em mente que não são de modo. Lembra dos 5%? Provavelmente, advérbio de dúvida, certamente, advérbio de afirmação. Então nós temos aí, são advérbios. Mas por que o advérbio sendo invariável, vocês estão vendo aí no livro de vocês, ele entra aqui no sistema aberto. Só esses advérbios que terminam em mente, eles entram aqui. Só eles. Tem até aí na especificação. Eles entram aqui somente os advérbios que terminam em mente, provavelmente, certamente, infelizmente, calmamente, porque eles são derivados de adjetivos, se é de infeliz veio. E o que é um sistema fechado? Além de ser invariável, palavras invariáveis, já é sistema fechado. Preposição: para, por, perante, com, contra, sobre, sob, sem, invariáveis. Porque elas não têm inflexão, mas elas têm um número limitado. Sobre é sobre, só tem ele. Você não tem outros variações, né? Como você fala terra, terreno, terraço, extraterreno, tarará, não tem. Então é um sistema fechado, porque é um número limitado de palavras. Você não tem um número ilimitado e pertence a uma classe também invariável. Os outros advérbios, aqueles que não terminam em mente, entram aqui, aqui, lá, não, sim. São, né, advérbios invariáveis que entram nesse sistema fechado. Então vamos lembrar: sistema aberto, número ilimitado. Você pode fazer variações, derivações. Sistema fechado, número limitado. A palavra não varia. Tá? Quem são os advérbios que entram no sistema aberto? Somente os que terminam em mente, corajosamente, né? Calmamente. Você que está aí estudando agora, né? Diligentemente, preocupadamente, dedicadamente, né? Fazendo todas as tarefas. É isso aí. E aí nós vamos chegar aqui, ó, no verbo. Por que o verbo é tão importante? Porque é a partir deles em que se estruturam orações. As orações, elas se estruturam em torno de nomes e verbos, óbvio. Só que para ser uma oração, vamos lembrar desse conceito, para ser uma oração você tem que ter um verbo, senão é frase nominal, né? Se você diz lá, né, pega Big Brother Brasil, isso é frase nominal, não tem verbo nenhum nele. Para ser oração, para ser considerado uma oração e constituir um período, você tem que obrigatoriamente ter um verbo, implícito ou explícito, escrito ou não, né? Subentendido. E o verbo é importante por isso, né? Nós temos essas orações que se estruturam aí e que junto com os nomes vão constituir os períodos colocados dentro da frase. Por isso o verbo é tão importante. O verbo, se a gente for pensar, é nosso primeiro pensamento. Aquilo que você quer, né? Lembra da criança? Antes de ele falar que é água, ele fala quer. Ele vai com a mãozinha quer, ou então ele mostra, né? Falando, é o verbo. Então o verbo ele tem uma importância muito grande, né? Sendo o coração da nossa língua, o substantivo é o fígado. E aí nós chegamos a sintagma, esse palavrão, né? Sintagma. O que é um sintagma, professor? Pelo amor de Jesus Cristo, sintagma, da onde que saiu isso? É uma coisa bem simples. Aqui nós vamos tratar de dois, sintagma verbal e nominal, que nós conhecemos, vou traduzir para vocês, como sujeito e como predicado. Sintagma é você repartir a sua frase em partes, nomes e verbos. Aquela parte que se estrutura em torno do nome do substantivo é um sintagma nominal. E a parte que se estrutura em torno de um verbo predicado, nós vamos tratar desses dois agora, especificamente, sintagma verbal. Então, sintagma, olha aqui, o que o professor colocou para vocês. Parte de períodos, conjuntos e subconjuntos. Então, você pega a sua frase e estoura lá no meio. Ah, professor, mas tem frase que tem só verbo? Se alguém chega e fala para mim assim, ó, bebi. Beleza, você tem um verbo, você tem um sintagma verbal. É uma frase de sentido completo. Você tem um sujeito oculto, que pode ser eu bebi, né? Então você tem um sujeito oculto
e tem um verbo, bebi. Você tem dois sintagmas aí. Você tem um sintagma nominal e um sintagma verbal colocado. Mesmo que escrito só tenha um verbo. Ah, se eu tiver só um nome? O senhor acabou de falar aí, Big Brother Brasil, sintagma nominal. Não tem nenhum verbo nele, ele se estrutura em torno de um nome que é brother, né? Brother em estrangeirismo, olha a aula 6, estrangeirismo. Então você tem aí sim um sintagma nominal também, ele tem sentido. Então só para explicar para vocês, deixar bem claro, essas partes como se dividem. Como eu disse, nós estamos tratando de quê? Sujeito e predicado. Agora, então nós vamos tratar desses dois grandes sintagmas. O sintagma nominal é a parte do sujeito. Onde você acha o sujeito, lá, não importa se o sujeito é oculto, se é simples, determinado, é um sintagma nominal. Onde está o verbo predicado, você tem um sintagma verbal. Olha os exemplos que o professor colocou aqui. Esses são sintagmas nominais. Vê que não tem verbo aqui. Eu coloquei de vários tipos para vocês verem. Professores e alunos, sujeito composto. Eles, sujeito simples, e eu, sujeito simples, só com pronome, só está escrito pronome, só o nome da pessoa, Maria Júlia, né? Ou sujeito com núcleo e adjuntos adnominais, coisa do primeiro ano. São todos sintagmas nominais. Eles estão estruturados em torno de um nome. Ah, professor, mas e o sujeito oculto e o indeterminado? Eles vão ser sintagmas nominais, caso eles apareçam, né? Como eu falei lá do bebi. Bebi, quem bebeu? Eu. Então você tem o sujeito oculto eu e o bebi. Eu, sujeito oculto, sintagma nominal. Bebi, verbo intransitivo, sintagma verbal. E os sintagmas verbais? Olha, eu coloquei predicados, por isso que estão os pontinhos, tá? Associados lá aos sujeitos. Professores e alunos estão em isolamento, assistem aulas online, Maria Júlia ou qualquer outro nome tem dúvidas, gravam as aulas na escola, entregam as tarefas em dia, vocês, né? Olha que bonitinho, entregam as tarefas tudo em dia. E por que eu não coloquei nada aqui? Não acabou? Você vê que não tem nada. Porque acabou é um verbo só. Acabou. 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 Só verbo. E agora, professor, o que eu tenho aí? Sintagma verbal. Lembra do bebi? Você tem um verbo, você tem um sintagma verbal. Predicado. O acabou é predicado. Verbo intransitivo, né? Não tem nenhum sujeito aí. Que aí é um sujeito, né? Que ele, ela, você pode classificar como sujeito oculto, dependendo do contexto, mas você não tem nada, você tem um sintagma verbal, certo? Então, o que nós temos nesse capítulo? 3 conceitos para vocês, que eu acho que ficou bem claro, né? Primeiro, classe de palavra, tá aqui bonitinho para vocês, e no livro tem. O que é sistema aberto e sistema fechado? Sistema aberto é número ilimitado de palavras variáveis, fechado limitado, né? Não pode variar. E os sintagmas. Dentro disso tudo, vocês têm o sentido, a semântica e a sintaxe. Então, não se esqueçam, tá? Final do livro 2, olha as atividades feitas ali, atividade de sala, atividade proposta, Enem vestibulares, agora é com você. Não se esqueçam que as datas de entrega, que agora a gente vive de decreto em decreto, né? As datas de entrega o professor vai passar para vocês, mas não é para vocês esperarem a última hora não, hein? Não esperem. Vocês têm que ir fazendo, como eu disse, organizadamente. Porque na hora que eu marcar a data, vão ficar tudo doido porque não fez nada. Então, botando as coisas em dias desde lá o começo. Tá certo? Eu mandei a primeira planilha para vocês, capítulo 4, 5 e 6, e vou mandar dessa também. Certo? Até a nossa próxima aula.